Aleluia. Mais uma vez, graça e paz. O Senhor nos abençoe nessa noite naquilo que precisamos falar, porque após o culto da aliança é a nossa primeira mensagem. Então o nosso ano ele prossegue de acordo com o programa de Deus. Abra sua Bíblia aí, o seu aplicativo em Lucas capítulo 4, deixa aberto, nós vamos ler um pedaço de texto que é chamado de perícope. Perícope é onde começa um ponto, uma narrativa, até onde ela se encerra. Às vezes dentro de um capítulo tem várias. E aqui nesse caso também tem, em Lucas, no capítulo 4, nós vamos ler um pedaço do texto que narra um momento de Jesus com a população, com os religiosos, os líderes religiosos, fariseus, com os que frequentavam a sinagoga. E também, claro, ali está presente os seus discípulos. Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 13. Vamos ler logo ele, o ponto inteiro, essa parte inteira, ela vai até o versículo 30. Não é curtinho. Encontraram? Lucas 4, a partir do versículo 13. Tendo concluído todas as tentações, está vendo? Encerra uma situação, começa outra. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. Nós podemos, durante a trajetória da nossa vida, afastar os demônios, porque eles estarão sempre até o dia da nossa vitória final, do reinado completo de Cristo, até o dia final, enquanto estivermos aqui, os poderes das trevas, os demônios, mesmo que a gente perceba ou não, algumas pessoas conseguem sentir a presença, ver, outras não. Independente dos que conseguem e dos que não conseguem, não vem ao caso. Um fato permanece, é que os seres das trevas estarão sempre ao redor, procurando um momento oportuno para atingir as nossas vidas. Seja por um pensamento lançado, eles não conhecem o pensamento, mas podem projetar pensamentos. Então, sussurros as vibrações dos sussurros das trevas são tão baixas no sentido de megahertz, que faz-nos pensar que foi um pensamento, mas foi uma vibração, um sussurro, mas penetrou em nossa mente de tal maneira que nós pensávamos que era um pensamento nosso, mas foi a vibração, é a forma como eles vibraram esse sussurro. Então, durante toda a nossa vida, nós teremos esse combate, esta briga, esta luta. Aí percebemos que aquilo veio do inimigo, amarramos, destruímos, repreendemos, anulamos, amordaçamos, quebramos a força, expulsamos, dizemos longe, fora, saia da nossa presença, todas as palavras que vocês conhecem. A gente não fala essas palavras à toa, nós falamos essas palavras porque Jesus e os apóstolos falaram. Nós só repetimos o que eles fizeram. Jesus não dizia sai dele, né? Jesus não disse vai-te, arreda-te, vai-te embora, sai de Satanás, saia imediatamente dele. Paulo falou, olha, em nome de Jesus Cristo eu te ordeno,
saia dele e não entres nunca mais. Nós só falamos porque eles falaram. Então, às vezes, repetir então, né? Nessa situação, repreendemos, anulamos, expulsamos. O que as forças das trevas fazem? Se afastam de nós até um momento oportuno, até uma chance de que a gente abra uma portinhola, que a gente põe a cabecinha do lado de fora da janela. Gente muito marota, tem gente muito, não sei, tem crente que é muito assim, ousado, no mau sentido, e aí abre a portinha para ver o que é que tem do lado de fora, para ver se não. Ui, fechei, né? É nessa hora que o inimigo colocou a mão, estava esperando, aí ele colocou a garrinha dele ali dentro, aí você não consegue mais fechar a porta direito, ela já está complicada. Uma vez que nós brincamos com fogo, fatalmente em algum momento nós podemos nos queimar. O certo é não brincar com fogo. O correto é apagar o fogo. A Escritura diz que recebemos o escudo da fé, Efésios 6, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vem em chamas, pelo escudo da fé apagamos todos eles. Amém? Lutamos com armas de fé. Cantamos, lutamos com arma de fé. Tendo concluído as tentações, diz o versículo 13 de Lucas 4, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Quando foi a próxima vez que o diabo se aproximou? Depois daqui, quem lembra? Quem lembra? Quando Jesus disse para os discípulos e para Pedro que ele tinha que ir para Jerusalém e que ia morrer. Aí Pedro chegou longe e disse: Senhor, nunca vai acontecer nada disso com o Senhor. Jesus disse o que naquele momento? Para trás de mim arreda Satanás, que me serve de escândalo. Você não pensa nas coisas de Deus, você só pensa nas coisas dos homens. Para trás. Para trás não é fica nas minhas costas, não. Para trás, dá de ré. Dá de ré, Satanás. Dê mais ré, mais ré, mais ré. E depois disso, se afastou de novo. Mas aí voltou de novo. Onde voltou de novo? No Getsemane? Nem tanto. Mas na ceia. Na ceia ele voltou. Estava sentadinho do lado do Judas. O texto diz, a Escritura diz que quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Ele se afastou até o momento oportuno. Eu vim nessa noite de ceia para ouvir o Senhor falar de como Satanás opera e está querendo acabar com a vida da gente. Não. Mas nós estamos falando sobre o texto. Amém? Né? Então Jesus, quando a gente repreende o Satanás, isso vai acontecer na sua vida a vida toda. Então você precisa compreender que você deve levar uma vida de vitória. O que significa isso? Vencendo sempre, discernindo sempre quando o demônio, as trevas se aproximam, repreendendo sempre para continuar vencendo sempre. Você não impedirá que ele se aproxime e te arme algum tipo de influência, mas você o expulsará e continuará vencendo, assim como Jesus fez. Versículo 14: quando isso acontece, Jesus está cheio do poder do Espírito.
E Jesus, então, no poder do Espírito, depois que repreende Satanás, depois de ter vencido as tentações, ora, meu irmão e minha irmã, poderia ficar só nesse texto aqui a noite toda. Ou poderia ficar nesse texto aqui a noite inteira e não falar 5 coisas que eu tenho para falar para você. Só nesses 2 versículos aqui, para lhe dizer coisas semelhantes como essa. Quando é que o poder de Deus se manifesta plenamente na sua vida? Quando você sabe que venceu as tentações. Isso significa que as tentações vêm. Isso significa que você vai enfrentá-las às vezes de forma forte, poderosa, porque Jesus nas 3 foram tentações fortíssimas. Sim ou não? A ponto dele transportar o corpo de Jesus de um lugar para o outro. Jesus deixou. Vamos ver até onde esse cara vai chegar. Jesus não impediu as tentações. Jesus deixou que as tentações acontecessem com ele, para nos mostrar como vencê-las. E após vencê-las, o poder de Deus vem em nossa vida. E aí, para que serve o poder de Deus? Para vencermos a tentação? Não, o poder de Deus vem depois de vencermos a tentação. E para que serve o poder de Deus que vem após vencermos a tentação? Versículo 14 diz: voltou para Galileia, voltou para o dia a dia. Para que serve o poder de Deus? Para vivermos o dia a dia, para enfrentarmos. Ora, e esta é a fé que vence o mundo, diz João em 1 João. E ora, esta é a fé, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que vencemos o mundo. Precisamos do poder de Deus neste mundo, porque na eternidade, quando a gente chegar lá, não precisa do poder de Deus. Vamos viver em pleno poder, sem necessidade de nada. O poder de Deus precisamos aqui, para vencer o mundo, para destruir as armas das trevas, para vencermos as forças do inimigo, o mal, até mesmo as doenças, as enfermidades e tudo que o inimigo e que a vida, que o mundo ou que as trevas intentarem contra nós. Precisamos levar vida de vitória. Isso é vitória, gente, não é ter dinheiro. Isso é vitória, não é ter helicóptero. Isso é vitória, não é ter avião. Você pode ter avião, você pode ter helicóptero, amém, aleluia. Porque se você tiver helicóptero, o dízimo vai ser bom se você for fiel, aleluia. Mas seja dizimista. Seja dizimista. Seja um grande empresário, uma grande empresária, com milhares de funcionários, mas seja dizimista, como o dono da Colgate foi. Amém? Amém? Como grandes empresários industriais americanos e europeus foram no passado. Membros de igreja, e que depositavam o dinheiro no altar. E não tinha negócio assim: eu vou dar para a igreja milhões de reais, o que é que o pastor vai fazer com isso? Não estava nem um pouco preocupado. Ele estava fazendo o que ele tinha combinado com Deus. Deus o abençoava, ele entregava para a igreja faz o que quer. O dinheiro não é dele mais. Amém? Amém. Bom, para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida? Para voltar para Galileia, para voltar para Guarulhos, para trabalhar em São Paulo, para viver no dia a dia, na escola, no meio da rua onde a gente anda, para abrir um comércio, para ir trabalhar. Amém? Amém? Mas nem é isso que eu quero falar. O texto continua. E aí, não só isso, o versículo 14 diz: quando ele volta, quando a pessoa volta no poder de Deus, a fama corre. Não precisa de Instagram, não precisa de Facebook. Essa pessoa, ela é conhecida em todo lugar do mundo. Ela é conhecida pelas pessoas e ela é conhecida também pelas trevas. E quando Jesus chegava, em qualquer lugar que Jesus chegava, a primeira coisa que acontecia é que os demônios já diziam logo: já chegou aí, está querendo atrapalhar a nossa vida?
O demônio é que anunciava que Jesus estava lá. Sim ou não? Aí não, né? Ok. A fama que eu estou falando aqui não é fama de você ser uma estrelinha, um Instagrammer, um YouTuber, um influencer, coisas em inglês. Amém? É isso. Fama é a sua presença quando você chega a um registro espiritual da sua presença. Qualquer lugar, em qualquer lugar, no lugar mais simples onde você trabalha, há um registro espiritual da sua presença. Olha, essa pessoa é de Deus. Não é igual, não. Não fala igual, não se comporta igual, não se veste igual, não pensa igual. Tem diferença aí. Amém. Aí até o demônio conhece. E assim ele realmente sabe que ele não pode aparecer, manifestar visivelmente, porque ele sabe que será repreendido e vai perder o lugarzinho que tinha ali. Às vezes ele tenta se ocultar. O texto continua: ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Olha, elogiado por todos. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, voltou para a cidade natal. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para nós é Isaías 61. Para ele não era Isaías 61, era o lugar, o texto. Depois o dedo lá e achou o texto. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Portanto, Jesus não era pobre. Ok? Não, ele se identificava mais como era. Ele veio, ele precisava ser. Ele era rico e se fez pobre por amor de nós, para nos tornar ricos. Sim ou não? Ele assumiu uma condição para poder, na condição, nos evangelizar, para nos enriquecer, para mudar, para dizer assim: ó, está nesse nível aqui, mas eu quero que você suba para cá. Amém? A riqueza espiritual, a riqueza sempre precisa começar com a espiritualidade, senão o dinheiro vai corromper sua vida. Amém? Gente, eu nem entrei na mensagem agora. Não sei, acho que não vai dar não, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Este era o ministério de Jesus. O versículo continua, versículo 20: tendo fechado o livro, quer dizer, fechado, gente, era, ele enrolou as duas pontas, enrolou, e era o pergaminho. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou. Por que sentou? Porque Jesus se ensina sentado no judaísmo daquela época. Sileite, vai até o local onde está o livro, que é uma espécie de púlpito, lê, fecha, volta, senta e ensina. Aí Jesus senta como um rabino, ele era mestre, eles tinham que reconhecer, ele senta como um rabino e começa a ensinar. A primeira coisa que Jesus fala qual é? Sentou-se e todos da sinagoga com os olhos fixos nele. Olharam assim: o que esse cara vai falar agora? Para a surpresa de todos, versículo 21, então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Meus irmãos, alguém falar isso, duas coisas era possível. Primeiro, era o Messias que estava ali, tinha chegado. Segundo, era doido.
ou era o Messias ou era um louco. Quem deixou esse doido entrar na sinagoga para pegar o povo? Das duas, não. A única pessoa que poderia dizer isso, ou era o Messias, ou era um louco. Então, se surpreendem, né? Todos davam testemunho dele. Quando falou assim, ó, se a escritura se cumpriu hoje, e é ele, então é por isso que nós estamos vendo ele fazer o que faz diante da população. É por isso que está tendo ressurreição, milagre, cura, sinal, prodígio, multiplicação de poder. É por isso que está tendo todos esses sinais, esses milagres, esse poder de Deus está operando na vida dele, porque ele é o Messias. As pessoas que foram alcançadas em algum nível por ele começaram a dar testemunho. Versículo 22: todos davam testemunho dele e se maravilharam das palavras cheias de graça que saíam dos lábios, e perguntavam, o problema é esse, perguntaram assim, mas esse não é o filho de José? Essa pergunta ela é intrigante e interessante, porque ela é uma pergunta que diz assim, como é que pode ser o Messias se a gente conhece o pai dele? Mas não é o carpinteiro? A gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe? Não cresceu aqui? Cresceu. A gente não via ele correndo pela rua quando era criança? A gente não via esse menino crescendo, ajudando o pai nas casas que fazia o serviço? Não é o filho de José? Mas como é que essa palavra se cumpriu hoje diante dele? E como é que essa graça, esse poder opera tanto na vida dele? É claro que alguns iam dizer é o Messias, o outro vai dizer carpinteiro. O texto continua. Então Jesus disse, sem dúvida vocês dirão para mim o provérbio médico, cure a si mesmo. E vão dizer também, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça também aqui na sua terra, porque eles eram incrédulos. Aliás, é justamente na terra dele que ele não consegue fazer muitos milagres. E Marcos diz, por causa da incredulidade deles. Em Marcos no capítulo 5. Só pôde curar alguns enfermos e expulsar algum demônio, mais nada. Porque eles conheciam a história natural daquela pessoa. Eles viram ele crescer. Eles cresceram junto com ele. E como este homem pode ser o Messias? Isso não fazia com que eles rompessem na fé. Ao contrário, prejudicava a revelação e o entendimento. O texto continua, Jesus prosseguiu, versículo 24: de fato afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo agora. Eles entenderam que eles não tinham fé nenhuma e que Deus estava disposto a curar gentios, a abençoar gente de fora da própria cidade, da própria nação de Israel, mas não o israelita, não alguém que morava ali, porque eles não tinham o tipo de fé que um Naamã sírio desenvolveu, né, com o passar do tempo, e nem a viúva de Sarepta, que entregou um pedaço do pão ao Elias, que podia morrer antes. E aí ele está dizendo, quantas viúvas tinham em Israel na época de Elias? Muitas. Deus mandou para alguém de fora, o Elias, sustentar alguém de fora. Quantos leprosos existiam em Israel na época de Eliseu? Muitos. Mas Deus curou o sírio, um homem que veio de outra nação, as pessoas que vocês não gostam. Deus curou e abençoou gente que vocês não gostam,
porque estas pessoas tinham muito mais fé do que vocês. O que eu estou dizendo aqui é a mesma coisa que eles estavam ouvindo. Era como se eles estivessem ouvindo isso. Por isso eles se zangaram, encheram de raiva, de ira. E é muito simples. Aquela turma que estava elogiando Jesus, dando testemunho dele, alguns tinham sido abençoados por ele, com uma cura, com um milagre, com um sinal ou com alguma libertação, estavam dando testemunho, maravilhados dessa palavra, imaginando se ele realmente não seria o Messias. Foi a turma que deu fama a Jesus. Essa turma agora estava odiando ele. Não eram só os fariseus, eram as pessoas comuns também, porque quem frequentava a sinagoga não era só fariseu, era o povo também. E olha o que acontece no versículo 29. E levantando-se, todo mundo sentado, ficaram com tanta raiva, levantaram, expulsaram Jesus da cidade. Você já leu esse texto? Você já leu esse texto? Expulsaram Jesus da cidade. Não apenas isso, foram empurrando Jesus até o alto de um monte, e a intenção deles era jogar Jesus de lá, assassinar Jesus. Levaram até o alto monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Aquela turma que estava aplaudindo, ovacionando, dando fama a Jesus, amando Jesus, dando testemunho de Jesus, elogiando Jesus, é a turma que agora está querendo matar Jesus. Olha que alteração de estado emocional, porque eles ouviram o que eles não estavam prontos a ouvir, ou que não estavam em condições, ou que não gostariam de ouvir naquele momento. Eles não aceitaram que aquelas palavras fossem dirigidas a eles. Eles odiaram Jesus porque eles rejeitaram o que Jesus estava dizendo sobre eles. Jesus revelou o profundo do coração deles, e eles não estavam prontos para se enxergarem. Quando as pessoas não estão prontas para ver quem elas são, elas destroem quem fala a verdade sobre elas. Elas tentam destruir de todo jeito. Se não conseguirem matar, difamam. Foi o que eles fizeram. Bom, poder de Deus. Está vendo para que a gente precisa do poder de Deus? Versículo 30, Jesus fez o quê? Ninguém entendeu nada, todo mundo empurrando Jesus, todo mundo sabia quem era Jesus, todo mundo empurrando Jesus, todo mundo empurrando Jesus, a turma toda sabendo quem era Jesus. Jesus passou pelo meio deles e foi embora. Como é que aconteceu isso aí? Gente, Jesus não se ocultou não, é o poder. Ele atravessou no meio deles. Gente, isso é coisa de filme. Eles não conseguiam segurar. Eles não viram mais. Jesus simplesmente passou. E Jesus olhou aquela turma toda, está querendo matar, né? Olhou aquela turma toda. Sabe o que Jesus fez? Não olhou para trás, não disse nada, não reclamou, não falou nada, simplesmente saiu andando e foi embora. Compreenderam o texto até aqui? Entenderam o texto até aqui? Sim ou não? Agora nós estamos num tempo de fé. Deus não nos disse no culto da aliança que este é um tempo também, é um tempo de declaração de fé, de trazermos de volta as declarações da nossa fé, de acreditarmos que mesmo nesses tempos difíceis, e lembram que no culto da aliança, os que estavam aqui ouviram e viram na projeção que 22 simbolizava caos e provisão. Lembram disso? Nós não podemos esquecer de nada disso. Esse é um ano chave para nós. Entramos na década da fala em 2020. Temos mais 8 anos
para falar os decretos de Deus. Não significa que depois de 8 anos a gente nunca mais vai decretar, não. Mas é que nós precisamos intensificar aquilo que Deus revela. Intensificar as palavras. Cuidado, você ouviu, volte. Já postei 2 vezes no Instagram, e se eu não me engano deve estar no Face, mas no Instagram puxa, o Face puxa. Já postei 2 blocos de slides, certo? Hoje postei mais um bloco de slides, que a questão do que os profetas nos falam são muitos. Então eu postei uma parte hoje, e nos próximos dias posto o final, e aí fechamos os slides. Mas já postamos a primeira parte daquele que o Hebreus 12, 27, né, nos revela. Aqueles 5 itens que o Senhor nos mostrou para o nosso ano já foram postados. O decreto já foi postado. Mas Deus mandou que no 7º dia rodeasse 7 vezes. E se Gideão não tivesse ouvido para separar a turma e com os cântaros, com a tocha dentro, e quebrasse todos a um grande momento e todos gritassem, e aquela iluminação de repente fizesse um efeito de ótica no arraial dos inimigos, e achasse que tinha mais gente do que o normal, porque a luz se acenderam de repente, e de um lado lá em cima um monte de luz, e do outro lado um monte, mas era um grupo pequeno. Mas o grupo pequeno fez um barulho gigantesco, porque seguiram a orientação de Deus. E se não seguissem à risca a orientação de Deus, seriam abençoados, teriam vitória, os muros de Jericó teriam caído para fora. Se eles não tivessem seguido à risca a ordem dos 7 dias e 7 vezes no último dia, se Jesus não tivesse, se os apóstolos tivessem feito exatamente como Jesus mandou, de 2 em 2, faça isso, não leve alforje, a casa que entrar faça isso, abençoe, a casa que não receber, tire sua paz de lá. Se eles não tivessem feito exatamente como Jesus tinha ordenado, eles teriam voltado dizendo: Senhor, até em teu nome os demônios se nos submetem. Eles teriam visto a bênção do Senhor na vida deles, o poder de Deus se manifestando através deles, se eles não tivessem feito exatamente como Deus mandou. O problema está na obediência, e o problema está em obedecer os detalhes. Esse é o problema das igrejas. As pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não estão dispostas a fazer os mínimos detalhes. Mas eu já fiz 5. Não, imagina, não mergulhou uma. A primeira garrafa, nada. 2, nada. 3, nada. 4, nada. 5, nada. Na 6ª eu pensei: o cara vai desistir. Porque ele mergulhou 6 vezes e não aconteceu nada. Ele disse: ainda vou mais uma. É vergonhoso demais, né? Um homem no meu estado, né? No meu status, me humilhar dessa forma. Mas eu vou. Na 7ª vez, quando ele obedeceu o detalhe, ele foi curado. Fale para quem está do seu lado: o segredo é o detalhe. Fale da ordem de Deus. O segredo é o detalhe do que Deus mandou. Deus mandou o quê? Você faz exatamente o que Deus mandou. O Senhor nos deu orientação: leia os 7 dias. Você já fracassou na ordem de Deus. Tem como corrigir, bispo? Comece hoje, para você entrar no fluir. Todos os dias leia o decreto. Eu estou fazendo isso porque eu acho bonito. O bispo inventou uma palavra de Deus agora, uma heresia, que a gente tem que ler o decreto 7 vezes. Se não ler o decreto 7 vezes, não vai ser abençoado. Mas, gente, eu estou falando isso, que a gente pode até achar que a gente está criando heresia. Eu estou te dizendo que se a gente der uma orientação, custa você cumprir. O povo diz: nós queremos a bênção de Deus, queremos que Deus fale conosco, mas não queremos nos aproximar de Deus. Moisés, aproxima tu e Arão. Moisés
falou para Deus: ó, o povo está com medo aí. O que é que faz? Deus disse para Moisés: santifica o povo hoje, amanhã e depois. No terceiro dia eu desço. Se eles não tivessem santificado o povo, se o povo não tivesse entrado em santidade, até o terceiro dia, eles não teriam recebido as promessas e a lei. Amém? Amém. Diga para você mesmo: eu tenho que cumprir o detalhe. A gente não está brincando quando diz para você vir para o culto. Nós não estamos brincando quando a gente faz cultos especiais. Nós não estamos brincando quando nós celebramos as festas bíblicas. Nós não estamos brincando quando a gente determina fazer alguma coisa, porque o Senhor está orientando. E se você seguir no mesmo espírito, todas as bênçãos recaem sobre a sua vida. Ó, gente, eu já não consigo falar a mensagem. Cadê a bênção? Não dá. Nós estamos no tempo de fé. Nós estamos no tempo de fé. Não é porque é um tempo de fé e nunca houve antes. Não. Desde Abraão, vamos dizer assim, o tempo de fé existe. Desde Abraão, a fé está na terra, de uma forma ou de outra, de forma embrionária ou não, em forma de confiança, em forma de esperança, em forma de espera de uma promessa, em forma da esperança de uma pátria futura. Hebreus fala isso, que os homens do passado tinham essa esperança, pela esperança do prometido, o prometido da descendência de Eva, né? Teu filho, né, a tua descendência pisará a cabeça da serpente. Os homens de Deus do passado tinham essa crença, essa fé nessa promessa. Eles também esperavam esse prometido, não sabia quem era um filho de Deus, mas não sabia quem era, nunca tiveram essa revelação. Abraão é que começa a ter essa revelação. Jesus disse assim em João 8: Abraão viu o meu dia, viu e se alegrou. Como Abraão viu Jesus? Quando ele foi sacrificar Isaac. E quando ele viu o cordeiro, é como se ele estivesse vendo Jesus. Ele viu o substituto. Ali Abraão teve uma revelação e guardou. Então, desde essa época, a fé está na terra. Mas vem Cristo, a fé amplia, porque o dom da fé passa a estar em todos, não apenas em homens especiais, separados e escolhidos, mas agora a fé pode estar numa criança, a fé pode estar no jovem, no adolescente, em qualquer pessoa que crê em Jesus. A fé agora está disponível, e não só a fé, o poder do Espírito também veio junto. A palavra de Deus também agora está disponível. Então nós temos muito mais do que o que eles tiveram à disposição. Você é um privilegiado, uma privilegiada, você tem muito mais à disposição do que eles tiveram, mas nós vivemos menos experiências, menos sobrenatural, menos poder, menos vemos Deus agir. Por quê? Porque vivemos no mundo e fomos enganados por esse sistema. É televisão, é internet, é livro, é escola, é faculdade, é isso, é conversa, é noticiário. Tudo isso nos envolve o dia todo e nos engana, e não vemos Deus agir. Só percebemos o mal, só percebemos o mal, só percebemos o mal. É só tragédia, é só morte, é só destruição, é só sangue, é só violência. Você escuta isso todo dia, todo dia, todo dia. A sua mente não consegue discernir mais Deus, porque esse é um trabalho das trevas, para remover a fé de você, igual aconteceu com o povo de Camarão, de Nazaré, onde Jesus estava pregando. Nós estamos nesse texto ainda. Mas deixa eu lhe dizer, estamos num tempo de fé. Agora, todo ano, ou a cada ciclo, ou a cada estação, Deus abre um novo período e também renova um período de fé. Gente, nós precisamos ser espirituais, porque gente carnal, humana, natural, é só mais um ano. Desde tabernáculos eu estou decretando palavras.
Eu não posso concordar com ele, porque o que dois de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa, você bloqueia. Você ora na igreja pela bênção, pela cura, pela prosperidade, pela paz, pela vitória. Aí quando você vai conversar com outra pessoa, você está conversando do negativo, e o outro está concordando com você do negativo. Você destruiu tudo que você falou antes, porque a tua última declaração, a declaração que você faz agora, anula a anterior. Se a anterior foi uma declaração que fizemos aqui: vitorioso é, na tempestade está, não é? Teu nome infalível. O que é infalível? O que é infalível? Defina infalível. Não falha. E o teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. É? E o que mais? Hã? De novo o nome imutável? Eu canto isso com a igreja, estou fazendo uma oração. Dois estão concordando, uma igreja concordando na terra, o céu já começou a se mover. Aí eu saio daqui, chego em casa e digo: mas a coisa está ruim, né? Verdade, nossa, como você é, viu? É verdade, olha, eu não sei porque eu ainda estou com você, porque pelo amor de Deus, a coisa amanhã, eu tenho que dormir, porque eu tenho que acordar cedo, e minha vida não está resolvida não. Tu fez o que agora? Você cancelou as tuas orações, você cancelou os teus cânticos. Nós vamos falar muito disso esse ano. Eu teria 5 coisas para lhe falar sobre o tempo de fé, mas a vista precisa orar, porque já deu 9 horas, a gente tem que fazer a ceia. Eu vou correr, só citá-las. No Kairos da fé. O que é um Kairos? O que é um Kairos? Um tempo especial, certo? Vamos definir assim: um Kairos é um tempo de Deus dentro, que invadiu o Cronos. É um tempo dentro do tempo. Amém? Diga: Kairos é um tempo espiritual dentro do tempo físico. Diga: um tempo dentro do tempo. Então nós estamos num Kairos de fé. Amém? E o que eu tenho que dizer para você nessa noite é especial e pode mudar a tua vida, não apenas esse ano. No Kairos da fé, devemos avaliar corretamente o nosso sucesso. No Kairos da fé, você deve avaliar corretamente o teu sucesso. Está dando certas coisas para você? Cuidado. Não é que você sabe que vai dar errado, não. Apenas menos coerência e fique, como diz o baiano, um pé atrás da orelha. Avalie o seu sucesso não como uma bênção de Deus. Não, mas Deus está me abençoando. Não é disso que estamos falando. Avalie o seu sucesso não como uma bênção de Deus. As pessoas deram fama a Jesus, estavam querendo matar Jesus. Sabe por quê? Porque aquele que dá fama, aquele que dá honra, aquele que dá poder, se acha no direito de tirar. Fui eu que dei. Mas quando vem de Deus, ninguém tira. Hoje, eu tinha muito para falar nessa noite. Agora é que começou o negócio. No Kairos da fé, devemos avaliar corretamente o nosso sucesso. É a primeira coisa. Segundo, no Kairos da fé, é necessário discernimento ao ouvirmos a palavra profética, a fim de não duvidar do seu cumprimento.
Jesus disse lá: esta palavra se cumpriu hoje diante de vocês. Eles duvidaram. Esse não é o filho de José? Oxi, como é que cumpriu hoje? O negócio está lá diante dele, se cumprindo. Deus está fazendo, Deus está agindo, e a pessoa está na dúvida. Será que é Deus mesmo? Aqui já não é o sucesso, amém? Aqui já são as bênçãos de Deus, a libertação, a cura, o poder, a revelação, o entendimento, o seu progresso espiritual. Gente, tudo vai reverberar, tudo vai bater no material e no financeiro. Se você tiver sucesso no mundo espiritual, fatalmente o financeiro vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Amém? Amém? Mais cedo ou mais tarde Deus vai te dar. Primeiro o reino, depois as outras coisas. Ah, mas no mundo as pessoas buscam a fama primeiro, dinheiro, estratégia, não sei o que. Gente, é o mundo não tem Deus. O mundo tem que tentar de tudo mesmo. Eles têm que tentar estratégia, coaching, tem que tentar de tudo. Sim ou não? Eles têm que tentar inteligência emocional, eles têm que tentar tudo. Mindset, eles têm que fazer de tudo, porque eles não têm Deus. Eles não têm o poder de Deus como nós temos. Nós não precisamos de mindset, de inteligência emocional. É claro que isso é bom, mas nós não precisamos de mindset, de inteligência emocional, de coaching, de um monte de coisa para prosperar na vida. Deus dá uma ideia, a gente bota o joelho e amanhã Deus abençoou e prosperou. Pronto, nós não precisamos de nada. É claro que é bom realizar tudo isso. Cresce espiritualmente, cresce mentalmente. Eu não estou negando nada disso, mas eu estou dizendo que nós não temos necessidade para ter a bênção de Deus, destas coisas que os homens inventam. Amém? Tudo é bonitinho, vale a pena, pode usar, pode adquirir. Eu leio também, eu faço estudo, eu faço aulas na área de mindset, de inteligência emocional. Estou gravando agora para a escola de gestão da vida, estou estudando seriamente os assuntos. Eu coloco só aquilo que eu acho que funciona, porque eu observo a partir da mente cristã. Então eu também creio, uso muita coisa disso, mas eu estou dizendo é que nós não precisamos disso para ter a bênção de Deus. Amém? A bênção de Deus vem independente de tudo isso. Abraão não tinha mindset, Abraão não tinha inteligência emocional, Abraão não tinha coaching e era rico. Amém? Amém? No Kairos da fé é necessário discernimento ao ouvirmos a palavra profética. Às vezes a palavra profética, aquela palavra que Deus deu a você, está se cumprindo hoje diante dos teus olhos e você ainda não entendeu. No Kairos da fé precisamos nos preparar para a rejeição manifesta dos que não creem. Jesus sabia que os que não criam iam fazer o que fizeram. Começa falando, mas às vezes pode intentar mesmo contra você. Você, no tempo da fé, no Kairos da fé, que é o que você está vivendo agora, você tem que estar pronto, tem que estar preparado para a rejeição daqueles, a rejeição manifesta, é evidente, daqueles que não creem no que Deus está fazendo, no que vai fazer em sua vida. Quarto lugar, no Kairos da fé, o Senhor espera encontrar fé em sua própria casa. Jesus volta para a casa dele e não tem fé lá. Ninguém creu, mas o Senhor espera encontrar fé na própria casa. Em outras palavras, Jesus espera encontrar fé na igreja. E a igreja não pode ser um lugar onde a fé não existe. E a igreja não pode ser um ambiente onde as pessoas têm dúvida. E a igreja não pode ser um ambiente onde as pessoas questionam. Eu ouvi uma moça jovem, depois se jovem, gente, os jovens estão perdidos, porque não tem experiência de vida nenhuma e estão tentando ensinar as pessoas. Tem criança tentando ensinar as pessoas. Isso é gravíssimo. Isso é fruto de uma geração fracassada, e que não escuta quem tem experiência, que rompeu com a experiência dos mais velhos. Eu vi uma jovem dizer assim: olha, você tem que questionar até os seus líderes religiosos, você tem que questionar tudo, tem que questionar
questionar. Ela usou uma experiência negativa que aconteceu em um lugar, usou uma outro tipo de experiência que aconteceu em outro lugar, e aí tomou essas duas experiências que não tem nada a ver com a igreja e disse assim: ó, questione sua vida. O que é que Hades tem a ver com Bugatti? Mas na mente daquela jovem tem. Na mente daquela jovem, um pastor, um bispo, o apóstolo, o profeta, o evangelista tem o mesmo papel de um coaching, de um conselheiro, de um empresário, de um influencer. Não somos essas pessoas. Amém? Nós não somos essas pessoas. Nós somos homens espirituais, com discernimento espiritual, e quando ministrarmos sobre sua vida, olha, eu te digo, eu te aconselho, receba como palavra de Deus na sua vida, porque te irá bem. Crede nos seus profetas e vivereis e prosperareis. Em tudo dai ouvidos aos vossos pastores, sendo-lhes obediente em tudo, diz Hebreus. Ora, há uma coisa totalmente diferente na Escritura. Amém? Amém? Então cuidado, porque o Senhor espera encontrar fé na igreja. Se você consegue olhar para a pessoa que está do seu lado ou atrás de você e dizer assim: Deus espera encontrar fé em você. Fala em você. Por último, no canal da fé, devemos esperar os livramentos de Deus quando os homens perderem os escrúpulos contra nós. Ouviu? No Kairos da fé, devemos esperar os livramentos de Deus quando os homens perderem os escrúpulos contra nós. Eles perderam os escrúpulos de tal forma que queriam matar Jesus, mas o poder de Deus estava agindo na vida dele. Não era a hora. Jesus não veio para ser mártir. Jesus veio para ser o sacrifício de Deus, não para ser mártir. Outras pessoas vieram para ser mártires, outros cristãos se tornaram mártires. Mas se você não tem a vocação para ser um mártir, e se você não tem a vocação para ser uma ovelha que vai ao matadouro para morrer no lugar de ninguém, isso significa que você deve esperar os livramentos de Deus quando as pessoas perderem os escrúpulos e atentarem contra você, porque você não é um mártir, não chegou a sua hora. Amém? Enquanto não chegou sua hora, você espera o livramento de Deus, porque o poder de Deus vai agir, e se precisar fazer você ter o poder de se tornar etéreo, transparente, a ponto da pessoa não tocar em você, você vai passar no meio da pessoa. Acabou. Porque se o mar não abrir, você anda por sobre o mar. Não é assim a canção? Se o mar não abrir, é andar pelas águas. O mar não abrir, você anda por cima. Gente, na fé não tem esse negócio. A figueira está aqui, mas ela está me atrapalhando. Manda essa figueira para o meio do mar. Essa montanha está aqui, essa montanha está sendo um empecilho na minha vida. Manda a montanha para o meio do mar. Sim ou não? Então, uma fé simples, nós precisamos voltar a essa fé simples, uma fé de criança. Ela diz assim: eu creio, creia acontece. Essa fé muito sofisticada atrapalha. Essa fé que questiona muito, que pergunta muito, que quer assim: mas me diga, como é isso mesmo? Mas e se não for assim, irmão? Mas e se acontecer assim? Como é que está? Está perguntando demais. Faz o seguinte, creio. Está perguntando demais. Obedece. Está perguntando demais. Faz. Não fica com não, que atrasa a bênção. Lembram que o Eliseu mandou o menino orar? Elias mandou o moço orar, ou mandou o moço olhar quando era para voltar a ter chuva? Lembra? Foi Geazi? Se não foi Geazi, foi um moço. Ele sempre tinha um auxiliar. Era aluno, aquele aluno que leva a mala, né? Era o aluno.
E aí Elias está orando e tal, Deus falou que agora, a hora que a chuva vai vir. E aí Elias fala assim, sobe lá para ver. O menino olha, céu limpo, não tinha nada. Aí falou assim, não tem nada. Aí o Elias orou de novo, não sei o que Elias orou. Devia orar a mesma coisa, orou de novo, dá uma olhada lá. Aí ele olha, 2 vezes. Elias orou 7 vezes. Você já orou 7 vezes pela mesma coisa? Até ver o sinal? Tem até uma música com isso, né? Quando foi pela 7ª vez, o céu estava escuro? Tinha nuvens carregadas vindo ao longe, como a gente vê que a tempestade está se formando. Ele viu o quê? Uma nuvenzinha. Olha, tem uma nuvenzinha do tamanho da mão, assim, medindo assim, do tamanho da mão do homem. Aí eles falam assim, vamos embora, cachorro grande. Bom, a Elisa teve que ter fé para fazer essa declaração. Porque você vê uma nuvenzinha lá no fundo, você está dizendo que a chuva está vindo? É ou não é? Vamos embora, vamos falar com a cara que a chuva está vindo. Eu vejo uma pequena nuvem. Como é essa música? Mão de um homem vento. Mas este é o sinal. Eu quero a tonalidade. Vai ser, eu vejo uma pequena nuvem, né? Do tamanho da mão de um homem sem fé, meu irmão. Mas este é o sinal. Não me senti muita coisa. Que a tua chuva vai descer. Faz chover. Fique em pé. Faz chover. Águas do céu. Mas ela só uma nuvenzinha. Vai chover. Estamos num cairó de fé. Olha, antes de cantar, estamos num cairó de fé. Você só precisa ver a nuvenzinha. A nuvenzinha é o sinal.